Bom dia, meus amigos! Estamos começando o programa Viagem pela Bíblia. Eu sou o Jean Lucas e está no ar o nosso encontro de toda sexta-feira. Bom dia a todos! Estamos aqui através da Rádio MIC FM, trazendo um pouco da Palavra de Deus para nós. Amém? Que seja um dia abençoado, uma tarde abençoada, né? E um fim de semana também abençoado, porque nós precisamos estar na presença de Deus constantemente. Muito bem, hoje a nossa viagem vai ser sobre restauração. Deus, Ele é um restaurador muito bom, muito específico, muito especialista para cada um de nós. Ele nos restaura tão bem a ponto de, quando a gente dá espaço para ele fazer a obra, às vezes, se a gente olhar para trás, a obra é tão perfeita que nem parece que a gente é pecador. Tão perfeita que a obra é. Vamos ler o Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Versículo seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Muito bem. Vamos aqui explorar um pouco mais o que isso quer dizer, né? Esse aqui é um cântico de romagem. Romagem como se fosse uma viagem, né? O salmista, né, que fez, ou até mais de um, que criou esse salmo, provavelmente estava viajando, né? Ou estava nessa viagem. E é uma viagem em que o povo de Deus, naquela época, eles estavam cativos, presos na Babilônia, e foram libertos para voltar para Jerusalém. Então, essa era a viagem deles, né? E eles disseram assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Sião aqui é Jerusalém, ficamos como quem sonha. Então as pessoas que estavam ali presas, né, cativos na Babilônia, foram deportadas, né, foram tiradas, arrancadas do seu lugar de Jerusalém, foram levadas para a Babilônia e foram libertas. Elas ficaram como quem sonha. Então a boca deles se encheu de riso e a língua de alegria. Isso é o que eles estão falando aqui no Salmo. Então isso é para você. Quando Deus restaurar sua vida, você vai ficar como quem sonha. A sua boca vai se encher de riso e a sua língua de júbilo. Júbilo é alegria. Quando Deus restaura, quando Deus nos remonta, né? Quando Ele mexe conosco. O que é Deus nos restaurar? Você pensa num aparelho, num instrumento, num enfeite que você tem na sua casa e está um pouco gasto, levou uns tombos aqui, outro ali, entortou um pouquinho, está meio sujo, aí você leva para um restaurador. O que o restaurador vai fazer? Ele vai, talvez, vai limpar, vai desentortar, se for preciso, às vezes, né, passar um banho a ouro, a prata, se for um objeto valioso, ele vai passar. E aquele objeto fica parecendo novo. E isso é o que Deus faz conosco. Quando a gente aceita Jesus, geralmente a gente está com vários erros, né? Coisas erradas. E Ele vem e nos restaura. Mas não só quando a gente aceita Jesus. Ao longo da vida, quando a gente já está convertido, porque a gente pode errar, né? É passível da gente errar. Porque nós somos muito falhos, né? Nós somos muito inclinados ao pecado. E Deus vem então nos restaura. A restauração é Deus tirando as nossas imperfeições e colocando em nós perfeição. Não estou querendo dizer que nós vamos ser perfeitos, de não errar mais, mas é Deus tirando a nossa parte ruim
e colocando uma parte boa. É a gente lançando na cruz os nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, e pegando as virtudes, as qualidades que o nosso Senhor tem e tentando, colocá-las na nossa vida. O amor, a benignidade, a paciência que o nosso Deus tem. Que a gente tem que ser imitador de Cristo. Então, quando a gente aceita Jesus, ou quando a gente está com a vida errada e quer consertar, a gente tem que jogar na cruz de Cristo os nossos defeitos e pegar dele a parte boa. Aliás, toda a parte de Jesus é boa, o que eu falei que ficou meio esquisito. Nós temos que lançar na cruz os nossos pecados e pegar as qualidades, as virtudes de Jesus, para tentar ser parecido o máximo que a gente conseguir com ele. Paulo, apóstolo de Cristo, homem de Deus, maior pregador do Evangelho depois de Jesus, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo falou: eu sou imitador de Cristo, então você pode me imitar, viu? Porque automaticamente vai estar imitando Cristo. É isso que Paulo quis dizer. Muito bem, vamos continuar lendo aqui. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, quando você ser restaurado, você vai falar isso também. Uma grande coisa o Senhor fez por mim, por isso que eu estou alegre. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O Negueb é um deserto, E é um deserto que tem areia, obviamente. Um deserto bem seco. Mas quando chove, as torrentes, é que naquele local que estava seco, vem uma vegetação verde. E essa vegetação fica ali porque a água fica meio que inundada e nasce vegetação. Então, um lugar que tinha morte, um local que não tinha vida, era só sequidão, deserto, passa a ter vida, passa a ter verde, passa a ter planta, Seres vivos passam ali a ser presentes. Então, um lugar que estava morto passa a ser vivo. Então, o salmista diz isso, para o Senhor restaurar a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Então, sobre você também, meu querido, aquilo que está morto, que venha ter vida, que Deus venha trazer vida naquilo que está morto, na sua própria vida. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, colherão. Você pode orar a Deus, mesmo estando triste, duvidando, e com alegria você vai colher. Nem sempre a gente está muito contente, muito alegre, para orar, ou às vezes a gente nem está acreditando direito que vai acontecer, Mas a gente deve semear. Oração é uma semente que você planta. E com júbilo você vai ceifar, você vai colher. Então, meu querido, se for coisa certa, coisa correta, mesmo estando com lágrimas, mas semeie. Que você vai colher e vai ser com alegria a sua colheita. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo seus feixes. Então talvez você esteja chorando porque está difícil a sua vida. Você tem muitos defeitos que você acha que você não vai nem dar conta de vencer. Mas ore a Deus, semeie na sua própria vida através da oração. Peça para Deus te mudar, peça para Deus tirar aquilo que você acha que não convém. E você pode até estar chorando. Talvez você está andando e chorando enquanto está semeando. Mas você vai voltar com alegria, trazendo os seus feixes. Os feixes aqui é a resposta da oração. É a resposta daquilo que Deus vai fazer na sua vida, é a restauração que Ele vai te fazer. Veja Maria Madalena, a Bíblia diz que ela era uma mulher da qual Jesus tinha expulsado 7 demônios. E ela foi a primeira pessoa que Deus escolheu, para Jesus aparecer depois da ressurreição dele. Jesus morreu e ressuscitou. E a primeira pessoa para quem Jesus apareceu foi Maria Madalena, uma mulher que tinha 7 demônios, imagina, uma pessoa endemoniada, possessa. Mas ela foi liberta. Ela teve a sua vida restaurada por Jesus. E ela foi muito honrada. Ela foi a primeira pessoa aqui na terra a quem Jesus apareceu depois que ele ressuscitou. Ela foi a primeira pessoa. Não foi os discípulos, não foi outra pessoa a não ser ela. Foi ela a primeira pessoa. Então veja bem, talvez você ache que você está no fim da sua vida, que você está no fundo do poço. Mas Deus tem algo para você. Deus tem grandes coisas, grandes surpresas para você que você nem sabe. Mas Deus tem.
Deus é especialista, meu querido, em restaurar. Restaura a sua vida. Se permita você ser um vaso, como um vaso na mão do oleiro. O oleiro é Deus e você é o vaso. Seja como um vaso na mão de Deus. Se você cair, quebrar, Ele torna a te montar. Se tiver um lado meio torto, Ele endireita. Ele é um excelente restaurador. Jesus, Ele sabe fazer, Ele sabe restaurar e Ele restaura. Amém? Meu querido, entregue-se de corpo e alma para Jesus. Só isso que você precisa fazer, entregar sua vida para Ele. Aceita Ele como seu Senhor, como o Senhor da sua vida. Confia nele que o mais Ele fará. Diz isso no Salmo também, um outro Salmo. Entrega a tua vida no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Faça isso. Mas eu tenho muito defeito, tenho muita falha, eu preciso consertar umas coisas. Deixa Deus te restaurar. Ele é especialista em fazer restauração. E Deus restaura tudo, viu? Tudo toda a área da sua vida, tudo. Deus é especialista em fazer novos começos. Quem lembra do cobrador de imposto? Zaqueu, um homem mal visto, era um cobrador de imposto, ganhou dinheiro de forma indevida, ele mesmo assumiu isso. Ele teve um encontro com Jesus e sua vida foi restaurada. Ele devolveu a quem ele roubou, ele devolveu mais do que ele pegou. Ele reparou o que ele fez na vida das pessoas. Devolveu, reparou e se tornou um servo de Deus, um discípulo de Jesus. E o cobrador de imposto naquela época era muito mal visto, viu? Então, ladrão na cruz, um ladrão que deve ter feito coisas horrendas para ser condenado até a morrer na cruz. No final, ele se arrependeu e teve a vida restaurada, mesmo que rápido, né? Mas ele foi restaurado ali por Deus, através da sua fé em Jesus Cristo. Então, meu querido, deixa Deus te restaurar, deixa Deus te moldar. Amém? Queria orar contigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro agora com essa pessoa, Pai, que eu não conheço, mas que está nos ouvindo. Meu Pai, eu não sei o que ele tem, não sei o que se passa na vida dessa pessoa, mas que ele possa, Deus, ser restaurado, Pai, pelo Senhor. Restaura essa pessoa, Deus. Faz uma obra maravilhosa, Pai, na vida dessa pessoa. Que o Senhor possa, meu Deus, estar restaurando toda a vida dessa pessoa. Que essa pessoa seja totalmente restaurada para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, meu querido? Deixa Deus te restaurar, porque Ele é perfeito. Ele sabe todas as coisas. E hoje, a nossa viagem está chegando ao fim, mas ainda não chegou. Temos ainda uma música aqui bonita sobre esse assunto, né? Para falar, para tocar, para a gente escutar. E eu já vou despedindo aqui de vocês. Nós vamos terminar com a música. Queria que você prestasse bastante atenção na letra dessa música, viu? Ela fala sobre restauração mesmo. Fala sobre a pessoa ter um novo começo. Amém? Então vocês fiquem com Deus. Eu desejo uma boa semana a todos. Até a próxima semana. Vamos então encerrar o nosso programa com uma belíssima canção. E até a próxima semana. Um grande abraço e fiquem com Deus. Vamos ouvir a música aqui que eu estou falando. Quem me vê assim orando e lendo a Bíblia não pode entender o que me aconteceu. Fui um bêbado arrogante, agressivo e vaidoso. O meu maior inimigo era eu. Quantas vezes fiz chorar minha família, meus vizinhos, quanto eu escandalizei.
Mas existe um carpinteiro que endireita o que está torto. Foi nas suas mãos que eu me endireitei. Minha vida agora é outra. Hoje eu vivo com Jesus. Sou guiado pelo brilho de sua luz. Minha vida agora é outra. Com Jesus vivo contente. Mudou tudo pra melhor, completamente. Eu vivia louco pelas madrugadas, mais perdido que cachorro em procissão. Eu achava que era o rei da cocada preta, mas eu era um escravo do capeta. Só depois que eu quebrei bastante a cara por haver colhido tudo que eu plantei, só depois de eu ter chorado como eu fiz outros chorarem, foi aí que os meus joelhos eu dobrei. Minha vida agora é outra. Hoje eu vivo com Jesus. Sou guiado pelo brilho de sua luz. Minha vida agora é outra. Com Jesus vivo contente. Mudou tudo pra melhor, completamente. Minha vida agora é outra. Hoje eu vivo com Jesus. Sou guiado pelo brilho de sua luz. Minha vida agora é outra. Com Jesus vivo contente. Mudou tudo pra melhor, completamente.